O assunto de agora, então, são os níveis dos estoques. Isso que a gente vai ver agora, na prática, as organizações não utilizam mais. Para controlar os níveis dos estoques, as organizações utilizam softwares específicos para isso. Antigamente era feito na mão, gráficos, né, que acompanhavam a evolução do estoque, para que a gente, então, consiga, de alguma forma, analisar se a gestão está sendo bem feita ou não. Esses gráficos são chamados gráficos dente de serra, ou curva dente de serra. Esses gráficos costumam aparecer nas provas, seja na forma conceitual ou na imagem. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esses gráficos. Esses gráficos dente de serra têm esse nome pelo formato. Lembram os dentes de um serrote, com ângulos, né, precisos entre um dente e outro. O que seria um gráfico dente de serra, então? Ele vai colocar no eixo X o tempo passando, no eixo Y a quantidade sendo consumida, e vai nos dar 4 informações. Qual é o momento do estoque máximo, o estoque mínimo quando houver, qual é o momento que a reposição tem que acontecer e qual é o ponto de pedido. Então vamos acompanhar aí na tela a definição desses dentes de serra, conhecer os gráficos para a gente entender isso melhor. Então, níveis de estoques. Uma vez que aprendemos como determinar a quantidade mínima que deve ter no estoque, iremos aprender agora como controlar essa quantidade de modo que não falte produtos para satisfazer a demanda. E aí temos 3 situações do gráfico dente de serra. A situação normal, a situação ruptura e a situação segurança. Então a curva dente de serra normal. Deixa eu avançar aqui a tela para vocês verem a imagem, eu já volto nessa tela. Isso que vocês estão vendo aqui é um dente de serra normal. Tem esse nome, dente de serra, por essa razão óbvia, né? O que vocês estão percebendo aqui, deixa eu colocar aqui na canetinha. Vocês estão percebendo aqui que os formatos, né, desses dentes lembram os dentes de um serrote. Então, quer dizer, idênticos, né? Então temos aqui o tempo passando e o consumo ocorrendo. E aqui nesse momento, quando toca o ponto 0 na quantidade, aqui é 0, o que tem que ocorrer? A reposição. A reposição acontece, capacitamos ao máximo novamente. Então, nessa linha que eu estou pontilhando agora, aqui a gente tem o nosso estoque máximo. Nesse ponto aqui que eu desenhei, é o momento da reposição. Então, o que acontece? Para a reposição acontecer aqui, um pedido tem que ser feito antes. Em que momento esse pedido vai ser feito? Depende do tempo da reposição. Vamos imaginar que o tempo da reposição do nosso fornecedor seja de 30 dias, um mês. Como aqui está intervalos mensais, ó, janeiro, fevereiro, março e abril, então se ele demora um mês para entregar, eu tenho que fazer o pedido nesse momento que eu estou desenhando agora, que corresponde a um mês de prazo, né, como está aqui embaixo, até que a reposição seja feita. Então esse ponto aqui que eu desenhei por último, ele é o nosso PP, ponto de pedido. Percebam que nesse gráfico não tem o estoque de segurança. Então, quer dizer, se o fornecedor não entregar nesse momento aqui, lascou, ficamos sem materiais nos estoques. Vamos deixar provavelmente algum cliente na mão ou a nossa produção pode ser interrompida. Então, esse dente de serra, chamado de normal ou tradicional, ele ocorre nas situações que a gente viu lá no comecinho das aulas, chamado de just in time, o JIT. A entrega ocorre na hora certa, no momento certo, na quantidade certa. Então, o fornecedor nunca atrasando, não há necessidade de um estoque de segurança. Esse dente de serra, gente, ele vai permanecer nesse formato perfeito, com as serras todas iguais, se 4 condições forem respeitadas. Então, vamos voltar aqui na tela anterior. Que 4 condições são essas? Então, a apresentação da movimentação, entrada e saída de uma peça dentro de um sistema de estoque pode ser feito por esse tipo de gráfico. O ciclo a seguir, que eu já mostrei para vocês, será sempre repetitivo e constante se, primeiro, não existir alteração de consumo durante o tempo. Porque se houver uma alteração de consumo, o dente do serrote vai ficar banguela. Não existirem falhas administrativas que provoquem esquecimento ao solicitar a compra. Se eu passar daquele ponto de pedido que eu desenhei anteriormente para vocês, a reposição vai ocorrer depois que tocar o ponto 0, então ficamos na mão. Terceira condição, o fornecedor nunca atrasar, não ter nenhum problema com o caminhão ou o fornecedor não deixar faltar materiais. E quarta condição, se nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade a ponto da gente ter que devolver e esperar a entrega de um lote já perfeito. Se essas 4 condições então permanecerem, o dente de serra fica nesse formato como está aqui na tela. Perfeito, sem ruptura de estoque e sem a necessidade de um estoque de segurança. Se por um acaso o fornecedor atrasar, como é que ficaria esse gráfico? Já ficaria nesse outro formato. Percebam aqui embaixo, essa linha pontilhada, mostrando o quê? Estoque negativo.
Isso é coisa de administrador, tá, gente? Porque estoque negativo fisicamente não existe. Percebam aqui o número, ó, menos 300 unidades. O que isso significa? Que o nosso fornecedor, que era para ter entregue nesse momento aqui, não entregou. Ocorreu, então, um atraso de 2 meses, olha aqui o intervalo de 2 meses, ele só nos entregou nesse momento aqui. Só que nesse momento aqui nós já tínhamos 300 unidades encomendadas para os nossos clientes e não conseguimos entregar. Claro que fisicamente não existe menos 300 caixas. Ninguém vai abrir a porta do estoque e tem lá menos 300. Ou você não tem nada ou tem alguma coisa. Mas isso daqui é só um gráfico de controle para mostrar para o gestor que o pedido era para ter chegado aqui e não chegou, chegou 2 meses depois, só que eu preciso trabalhar com um fornecedor que, mesmo que tenha atrasado, tem a flexibilidade de me entregar as 300 caixas já encomendadas e também me entregar a quantidade normal. Percebam que o estoque máximo aqui corresponde a 500 unidades. Isso daqui é o nosso estoque máximo. Corresponde a 500 unidades. Nesse tempo de atraso, o fornecedor tem que me entregar as 300 que estão encomendadas e as outras 500, para capacitar então ao máximo o estoque novamente. Claro que se você for levar em consideração o calendário, a reposição só ocorreria aqui. Mas esse gráfico é para fins de controle, para verificarmos em que momento o atraso ocorreu e qual foi o impacto desse atraso, como está representado aqui abaixo do ponto zero, nos nossos negócios. Então, acompanhando aí a leitura no gráfico abaixo, podemos notar que durante os meses de abril, maio e junho, o estoque esteve a zero e deixou de atender a uma quantidade de 300 peças. A partir dessa análise, concluímos então que deveríamos então estabelecer um estoque de segurança para não passarmos por isso. Quando então aparecer na sua prova um gráfico com essa imagem negativa, isso é chamado dente de serra de ruptura. Deixa eu explicar um pouco melhor o que é a ruptura de estoque então. A ruptura ela ocorre quando eu não tenho nada no estoque, mas existe a necessidade. Como vocês viram no gráfico anterior, 300 unidades estavam faltando. Então assim, como isso cai em prova? É correto afirmar que toda ruptura de estoque é negativa para as organizações. Certo ou errado? Errado. Tem empresas que é normal trabalhar com a ruptura. Quer ver um exemplo? Uma loja de calçados não pode ter ruptura. Se tiver ruptura, perde venda. Uma confeitaria, vamos imaginar que hoje seja uma segunda-feira e você tem uma festa no domingo e está encomendando um bolo para domingo. Ninguém vai comprar o bolo na segunda-feira para guardar na geladeira de casa até domingo. Você quer levar um bolo, né, recém-fabricado para casa. Então você vai na segunda-feira, faz a encomenda, paga. Aí sim a confeitaria vai comprar a matéria-prima, fazer o bolo para te entregar no domingo. Então ele deve providenciar a manufatura desse bolo provavelmente no sábado. Então, por uma confeitaria, trabalhar com ruptura é normal. Ela não vai ter um estoque elevado de matéria-prima, mesmo porque ela não sabe exatamente qual a matéria-prima que vai ser necessária para suas encomendas. Mas no caso de uma loja de calçados, a ruptura já é negativa. Então, é correto afirmar que a ruptura de estoque é sempre negativa? Errado. É correto afirmar que a ruptura de estoque é sempre negativa para as organizações que prometem entrega imediata? Aí está correto. Então, assim, a ruptura, como eu falei, é quando não temos nada no estoque e precisaríamos ter, e encomendas já estão sendo feitas. Então vem a pergunta, é correto afirmar que quando não temos nada no estoque, existe ruptura? Errado. Quando não existe nada no estoque, temos o esgotamento do estoque. Só terá ruptura se não tivermos nada e houver a necessidade. Aí sim houve uma ruptura. Para evitar a ruptura, então, a gente teria que adotar o conceito de estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? Deixar uma quantidade separada, reservada, para caso ocorra alguma contingência, termos uma quantidade ainda para suprir a necessidade enquanto o fornecedor não providencia a entrega ou a agilidade desse atraso que porventura esteja ocorrendo. Quando temos então um dente de serra de segurança, o gráfico fica diferente. Vamos acompanhar na tela a imagem do dente de serra de segurança. É essa daqui, ó. Como é que seria? Percebam que aqui, nessa quantidade de 200, é o momento que tem que ocorrer a reposição. Se a reposição não acontecer nesse ponto que eu desenhei, a gente ainda tem 200 unidades aqui no estoque. Sendo assim, essas 200 unidades supriria uma eventual contingência, um problema do fornecedor ou qualquer outro problema. Bom, qual é a quantidade ideal para mantermos no estoque de segurança? Isso é arbitrário. Por exemplo,
Por tentativa e erro, nós vamos definindo um número de acordo com os atrasos constantes ou não do nosso fornecedor, variações na demanda, rejeições pela qualidade ou esquecimentos internos na execução de um pedido gerando esse atraso. Então isso é tentativa e erro. Claro que quanto menor o estoque de segurança, melhor, porque o estoque de segurança também gera os custos de armazenagem, também gera custo de pedido, todos aqueles custos que a gente viu nos blocos anteriores. Então, quanto menor, ou se possível chegar a zero no estoque de segurança, é o ideal, para voltarmos àquele primeiro dente de serra chamado de normal ou tradicional. Como que normalmente aparece em prova, pergunta sobre os gráficos. Então, imaginando esse gráfico que está aí na tela, poderia aparecer em prova o seguinte: é correto afirmar que o ponto número 1 corresponde ao estoque máximo? Correto. É correto afirmar que o ponto número 2 corresponde ao estoque zerado? Errado. Nós ainda temos 200 unidades aqui nesse estoque, por ele ter o estoque mínimo ou estoque de segurança. É correto afirmar que no ponto número 3 corresponde ao ponto de pedido? Correto. O ponto de pedido, o exato momento que eu vou pegar o telefone e fazer um pedido para o fornecedor, ele vai estar em algum momento dessa diagonal aqui descendente. Então aqui é o ponto de pedido. Então, é correto afirmar que no ponto marcado aqui como ponto número 4 é o momento em que deve ocorrer a reposição. Questão correta. Então, normalmente aparece dessa forma, com um gráfico em branco com esses pontos anotados, ou perguntas teóricas propriamente ditas sobre o conceito dente de serra. Nesse dente de serra, então, quais são os 4 conceitos que existem? O conceito de estoque máximo, estoque mínimo ou estoque de segurança, o conceito aqui de ponto de pedido e o conceito de tempo da reposição. São 4 conceitos, então, que a gente vai ver agora trabalhado de forma mais teórica. Está acompanhando aí na tela, então. Conceito de tempo de reposição. Na sua prova, pode aparecer o termo tempo de reposição, tempo de ressuprimento, tempo de atendimento ou tempo de reprovisionamento. Uma palavrinha que eu vi aí numa prova recente e vou incluir aqui na tela. Então, qualquer uma dessas 4 palavras, sinônimo. O que seria, então, o tempo de reposição, ressuprimento, atendimento ou reprovisionamento? É a soma dos tempos da emissão do pedido, preparação do pedido e transporte. Deixa eu explicar isso um pouco melhor, daqui a pouco a gente volta para a definição. O que ocorre? O tempo da reposição, ele começa quando? Quando eu pego o telefone, ligo para o fornecedor e faço um pedido, ou, na sua opinião, começa quando eu detecto a necessidade de algum item. Se você pensar em casa, por exemplo, acabou o arroz. A reposição só ocorre quando você for decidir comprar um novo saco de arroz. Só que a gente não está falando de compras domésticas. Eu posso, por exemplo, nunca mais comer arroz na minha vida e nunca mais comprar. Então, o tempo da reposição realmente só teria início a partir do momento que eu decido providenciar a aquisição. Só que a gente está falando de pessoas jurídicas, empresas, que compram materiais constantemente. E se compram materiais constantemente, esse material acaba, se faz por necessária a reposição a partir do momento que eu detecto a necessidade desse item. Então, teoricamente, nas provas, tempo da reposição começa quando eu detecto a necessidade de um item. E quando que termina a reposição? Quando o transporte é feito e esse material chega dentro da empresa, lá no estoque, armazém, almoxarifado ou depósito. Então, o tempo da reposição é tudo o que acontece, desde o momento que eu detecto a necessidade até o momento que esse material chega dentro da empresa. Esses momentos correspondem a 3. Tempo de emissão do pedido, que é o tempo que eu demoro desde o momento que eu detecto a necessidade até eu pegar no telefone. Tempo de preparação do pedido, que é o tempo de eu desligar o telefone e o fornecedor começar a carregar o caminhão, emitir nota fiscal, preparar o pedido propriamente dito. Aí o pedido está todo preparado, colocado no caminhão, nota fiscal emitida, o caminhoneiro ligou, o caminhão vai começar o quê? O transporte, que é o terceiro momento. E o transporte só termina quando o material chega dentro da empresa. Então, voltando aí para a tela para a gente ver a definição desses 3 momentos. Então, emissão do pedido. Tempo que se leva desde a emissão do pedido de compras até ele chegar ao fornecedor. Só que esse momento da emissão do pedido tem início a partir do momento que eu detecto a necessidade. Preparação do pedido. Tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, separar, emitir faturamento e deixá-los em condições de serem transportados. E por último, tempo de transportes. Tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. Então, em virtude de sua grande importância,
Esse tempo deve ser determinado de modo mais realista possível, pois as variações ocorridas durante esse tempo podem alterar toda a estrutura do sistema de estoques. Recapitulando, tempo de reposição começa quando eu detecto a necessidade, termina com o transporte, colocando os materiais dentro da nossa empresa. Segundo conceito que tem aí do dente de serra, vamos revisar então algo que a gente já comentou na primeira aula, que é o ponto de pedido. Então, ponto de pedido é uma quantidade do estoque que, quando atingida, deverá provocar um novo pedido de compra. Feito pela fórmula, ponto de pedido é igual consumo médio mensal, o C, vezes o TR, tempo da reposição, mais estoque mínimo ou estoque de segurança. Estoque mínimo e estoque de segurança, em fórmulas, você considera como sinônimo. Em teoria, tem diferença. Deixa eu explicar um pouquinho, então, a diferença do conceito de estoque mínimo para estoque de segurança. Por exemplo, vamos imaginar que num determinado espaço caibam 100 caixas no nosso estoque. E aí, nós deixamos, não separado, mas fazemos uma marcação que quando chegar na 20ª caixa para acabar o estoque, eu tenho que providenciar um novo pedido, senão eu vou ficar na mão. Eu posso dizer então que essas 20 caixas é o mínimo que eu tenho que ter no estoque, para não correr o risco de interromper as operações da empresa. Como essas caixas não estão fisicamente separadas, elas fazem parte do consumo normal, isso é estoque mínimo. Se eu decidir pegar essas 20 caixas e deixar separados, e então quer dizer, deixar separado mesmo para só usar se houver uma emergência, aí virou estoque de segurança. Então quer dizer, se cabem 100 caixas numa sala, eu deixo 20 separadas para, caso ocorra algum problema, consumir, eu teria então um consumo normal, então só das 80. Então essas 80 seria o meu consumo normal durante o tempo da reposição, as 20, estoque de segurança, caso ocorra uma contingência. Eu posso estabelecer um estoque mínimo e um estoque de segurança, em teoria, ao mesmo tempo? Posso. Eu posso determinar que quando chegarmos na caixa de número 60, faltando 20 para as 80, é o meu estoque mínimo. E esse é o momento que o fornecedor tem, esse é o tempo que o fornecedor tem para me fazer uma nova entrega, o tempo do consumo dessas 20 caixas. Se ele atrasar, eu tenho as outras 20 que estão separadas no estoque de segurança. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver espaço físico suficiente, né, e se eu tiver uma boa gestão desses estoques. Porque o fato de eu deixar separado pode levar a empresa a um esquecimento desses materiais lá dentro dessa área separada, e se for um material perecível ele se perde. O estoque de segurança ele foi feito para não ser utilizado, mas se for um item perecível, ele vem para o giro e já se repõe ao mesmo tempo a mesma quantidade do mesmo material com prazo de validade maior. O ponto de pedido, então, tem como base essa fórmula que eu coloquei aqui e aquele macete que eu já ensinei para vocês. Quantidade do tempo da reposição mais a quantidade do estoque de segurança. Só não esqueçam, se forem usar a fórmula, de sempre usar a mesma linguagem de tempo. Se você colocou o consumo em quinzena, o tempo tem que estar em quinzenas. Se você colocou o consumo mensal, o tempo tem que estar em meses. É aí que as bancas tentam te pegar. Vão colocar que o tempo é 30 dias, e você, colocando um consumo mensal, vai colocar que o tempo da reposição é de 30. Se o consumo é mensal, 30 dias corresponde a um mês. Outro erro que as pessoas costumam cometer, está lá dizendo que o estoque de segurança é para 15 dias. Aí você coloca para efeitos de fórmula 15. O que você guarda no estoque são dias ou são caixas? São dias. Então no estoque de segurança você tem que converter os dias para caixas. Vamos fazer mais uma vez um exercício de ponto de pedido? Acompanhando aí na tela. Vamos criar aqui um enunciado agora um pouco diferente. Numa determinada empresa temos um consumo diário de 4 unidades. Tempo da reposição, 24 horas. E o estoque de segurança para 48 horas. Qual que é o ponto de pedido? Vamos fazer primeiro pelo raciocínio lógico. Lembra que eu falei? Quantidade do estoque de segurança mais a quantidade do tempo da reposição. Então, olha só. Se o estoque de segurança é para 48 horas e num dia consumimos 4, em 48 horas consumimos 8. Se o tempo da reposição é de 24 horas e 24 horas é um dia, e em um dia consumimos 4 unidades, então o tempo da reposição corresponde a 4 caixas. 8 mais 4, 12. Esse é o meu ponto de pedido. O que isso significa? Quando chegar na 12ª caixa para acabar o estoque, tenho que ligar para o fornecedor e fazer um novo pedido. Colocando isso na fórmula, consumo diário vezes tempo da reposição mais estoque de segurança. Consumo diário, 4 unidades. Tempo da reposição, não está dizendo 24 horas? Um dia. Mais o estoque de segurança que é para 48 horas. Eu não guardo horas no estoque de segurança, eu guardo caixas.
Então, se em um dia consumimos 4, em 48 horas consumiremos 8. 4 vezes 1, 4, mais 8, 12 caixas é o nosso ponto de pedido. O mesmo valor do raciocínio lógico. Eu recomendo usar o raciocínio porque isso te obriga a converter. Mas se você for uma pessoa mais metódica, você vai preferir usar a fórmula. Só não esqueçam de converter o tempo para a mesma linguagem do consumo e o estoque de segurança em número de caixas e não em número de dias. Outro conceito que tem aí nos gráficos de dente de serra, conceito de estoque máximo e o conceito de estoque mínimo. Conceito de estoque máximo, então, é a soma do estoque mínimo com o lote de compra. O que vem a ser isso? Estoque mínimo é o mínimo que eu tenho ali no meu estoque para não ter nenhuma emergência. Lote de compra é a quantidade que eu tenho que comprar para capacitar o estoque ao máximo novamente. Então, por exemplo, se nesse espaço aqui que eu estou desenhando cabem 100 caixas e nesse momento eu tenho 20, qual que é o meu lote de compra? 80, para capacitar ao máximo novamente. E qual que é o meu estoque máximo? A soma do lote de compra com o estoque mínimo. 80 mais 20, 100. E por último aí o conceito de estoque mínimo ou estoque de segurança. É a quantidade mínima que deve existir em estoque e que tem a função de cobrir eventuais atrasos no suprimento. E é uma fórmula simples. A gente tem aí estoque mínimo é igual a C vezes K. O que é o C? Consumo médio mensal. K é um fator de segurança arbitrário, com o qual se deseja garantia contra risco de ruptura. Então o K é tentativa e erro. Por exemplo, temos um consumo médio de 100 caixas mensal. E eu acho que 10% do meu consumo daria para manter a segurança da empresa. Então o K vai corresponder a 10% ou 0,10. Aí eu percebo que mantendo 10% no consumo, no estoque de segurança, ou no estoque mínimo, ainda assim fiquei na mão. Ocorreu um atraso e esses 10% não supriram a ausência do material por culpa do fornecedor. Vamos aumentar isso para 20%. Então por isso que esse K é chamado de fator arbitrário. Ele vai variar de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade da empresa. Então esses são os 4 conceitos que normalmente as bancas vão perguntar, ou envolvendo o dente de serra, ou criando perguntas sobre esses 4 conceitos de forma isolada. Com isso, então, a gente encerra a parte de controle dos estoques nesse sentido de quantidades e rotinas. Continuando a falar de controle dos estoques, vamos falar agora então dos chamados inventários. Então vamos conversar um pouquinho sobre os inventários para daqui a pouco a gente ver as definições teóricas. O que vem a ser inventário? Inventário ou balanço são sinônimos. Você já deve ter passado em frente a alguma empresa, algum supermercado, e estava lá escrito fechado para balanço, reabriremos amanhã com promoções. Esse balanço é uma contagem de todos os itens que estão dentro do supermercado. Por que geralmente o supermercado fica fechado nesse dia? Para contar tudo, tudo mesmo, desde os materiais de escritório, materiais que estão à venda, estoque, todos os itens. Perdão. Só que não é apenas uma contagem. Além da contagem, a gente vai verificar fisicamente se esse estoque está legal, se ele não está quebrado, se ele não está vazando, se não está deteriorado, né? Então, tudo muito detalhado. Fazendo uma analogia, quando morre alguém da família, a gente não faz um inventário do falecido? O que vem a ser o inventário do presunto? Não é justamente levantar todo o patrimônio que ele deixou, ver se esse patrimônio existe, se está tudo ok, se a papelada está certinha para poder transferir para os herdeiros? E é caro pra caramba fazer um inventário, porque o levantamento de um patrimônio de alguém que não declarou esse patrimônio ou que não tomou todo o cuidado burocrático se faz muito problemático, né, para a transferência para os herdeiros, caso isso venha a ocorrer. Acredito que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Então, o que é a palavra inventário? Inventariar, ver se fisicamente tudo aquilo existe, as condições e a papelada. No estoque é a mesma coisa, ver se o estoque existe, as condições desse estoque e toda a papelada, toda a parte burocrática. Existem, então, 4 tipos de inventário que as organizações fazem. O inventário geral, que é feito para todos os itens da empresa, geralmente uma vez por ano, para mandarmos essas informações para o governo num documento chamado balanço patrimonial, que corresponde à declaração de imposto de renda da pessoa física. Uma das questões colocadas no balanço patrimonial são os estoques. O que interessa no balanço patrimonial é o valor financeiro dos estoques, mas para que possamos colocar o valor financeiro, a gente precisa contar quantas caixas tem lá dentro. Então, inventário geral, uma vez por ano, para fins de controle, para balanço patrimonial.
O problema é que se eu fizer um inventário geral apenas uma vez por ano, eu posso detectar falhas. Por exemplo, era para ter 80 caixas, eu só tenho 50. Aonde estariam as 30 caixas? Se eu fizer isso uma vez por ano, eu não vou conseguir identificar em que momento essas 30 caixas sumiram. Se é que elas sumiram. Se é que não foi um mau controle, se é que quando o caminhão descarregou, assinamos a descarga de 80 caixas e só descarregaram 50. Quer dizer, fazendo uma vez por ano a gente perde o controle de quando o erro aconteceu. Não sabendo quando o erro aconteceu, impossível corrigir. Então, o que é o ideal? Que as organizações façam inventários periódicos, que é o segundo tipo de inventário. São inventários gerais para todos os itens da empresa, feitos aí 4, 5, 6 vezes ao ano, para fins de controle. Se eu fizer um inventário periódico a cada 2 meses e perceber falhas, eu consigo perceber que aquelas falhas ocorreram nos últimos 2 meses. É mais fácil de corrigir. Então, o inventário geral, uma vez por ano, com o objetivo de mandar informações para o governo no documento chamado balanço patrimonial. Inventário periódico são inventários gerais para fins de controle interno da empresa. E quando a organização está desconfiada de que está sumindo alguma coisa dentro da empresa? Então eu posso fazer um inventário só daqueles itens específicos. Não só por desconfiança de estar sumindo. De repente a empresa quer fazer um controle só de determinados materiais. A empresa de repente quer fazer um controle dos materiais que têm maior giro do estoque. Quando é para situações especiais, para itens específicos, isso é chamado inventário rotativo. E o quarto tipo de inventário é o inventário permanente. Ele tem esse nome porque é uma atividade diária. Então, o inventário permanente, a cada saída, a cada entrada de material, nós vamos fazendo um levantamento das saídas e das entradas, mas sem a contagem física. Então, quer dizer, o relatório do inventário permanente, conflitando com o inventário geral, periódico ou rotativo, tem que ser o mesmo, né, o número no final. Só que aí é que a gente detecta as falhas. O inventário permanente diz aquilo que realmente deveria ter ocorrido na prática. No inventário geral, periódico ou rotativo, a gente vai detectar os furtos, os erros de controle, as quebras de material, as obsolescências que podem ocorrer. Então vamos acompanhar na tela a definição teórica desses 4 inventários. Então, o inventário geral, como eu disse, realizado no final do exercício fiscal, né, fechamento do balanço, envolvendo todos os itens de uma só vez. Uma das desvantagens é que interrompe o processo operacional. A empresa provavelmente fica fechada naquele dia para que o balanço possa ser bem feito. Inventários periódicos é a contagem física dos estoques com data programada de todos os itens. Inventário rotativo é realizado no decorrer do exercício financeiro, envolvendo grupos de itens específicos em determinados períodos, dias, semanas ou meses. Uma das vantagens desse inventário é que não tem necessidade de interromper o processo operacional. Você conta alguns itens, fecha um corredor da empresa e rapidamente você conta aquilo que é necessário ali para aquele momento. E o inventário permanente, ele registra constantemente todas as entradas e saídas e há um controle contínuo dos estoques. Como isso cai em prova? É correto afirmar que todo o inventário geral é também um inventário periódico? A partir do momento que o inventário geral tem data marcada para acontecer, ele é periódico, correto. É correto afirmar que todo inventário periódico é também um inventário geral? No sentido do substantivo comum, correto também. Porque todo inventário periódico é para todos os itens, sendo para todos os itens é um inventário geral. Gente, então com isso a gente definiu os inventários, só que lembra que eu falei agora há pouco que o inventário geral é para colocar valor? Tem as metodologias de valor, que é o PEPS, o EPS e custo médio. Vocês vão aprender isso de uma forma que vocês nunca aprenderam, super simples, fazendo o cálculo rapidamente, sem necessidade de usar a planilha que geralmente os contabilistas utilizam. Mas isso a gente vai ver só no próximo bloco. Até daqui a pouco, gente.